Então, bom dia, né? Domingo, tô aqui fazendo um almoço rápido. Queria conversar com vocês. Algumas de vocês, teve um domingo, acho que foi domingo passado, eu publiquei um vídeo, eu li um pedacinho do livro, né, sobre o sentido da vida. E muita gente gostou, falou que eu podia fazer uma vez por semana, que aquele vídeo foi bom, criar um quadro no canal. Gente, eu queria muito, mas sabe que... não sei, aquele tipo de vídeo é um vídeo que o negócio surge. Você tá lendo e de repente fala, é agora, liga a câmera e grava. Pelo menos comigo acontece assim. Então eu ligo a câmera e gravo. Talvez se não gravasse naquela hora eu não conseguiria gravar outro horário. E é a hora que você tá sentindo, que você tá sentindo aquelas informações, aquela leitura, você tá sentindo assim nas suas células. Então... é uma vibração muito boa, e isso você quer compartilhar. E aí depois você tenta, vou ver uma leitura, tal, e o negócio não flui, porque eu diria que não basta você querer, nem se colocar à disposição para fazer. Tem que ser no momento que vem. A gente tem aí um propósito em fazer, mas eu queria só avisar para vocês que pelo menos comigo é uma coisa assim que surge, que me envolve de tal maneira que eu não consigo dizer não, eu não consigo recusar a hora que vem o convite para fazer aquele vídeo, eu não consigo recusar. Mas em outros momentos eu quero fazer e não surge o mesmo envolvimento, digamos assim. E hoje eu quero falar para vocês sobre o perdão. Eu sempre já falei sobre o perdão aqui várias vezes no canal, vou jogar o lixinho. Mas é interessante que eu sempre estou aprendendo um pouco mais, refletindo um pouco mais. E esses dias eu estava vendo sobre a humildade, né? E achei interessante, até anotei algumas coisas que eu consegui aprender sobre a humildade. E aí, ontem, pensando sobre a humildade, me veio de novo essa questão do perdão, né? Por que é tão difícil perdoar? Eu sempre escuto as pessoas falando, eu não consigo perdoar, não tem perdão. Ah, eu queria perdoar, mas eu não consigo perdoar, né? Perdão, na verdade, na nossa vida, pelo menos para a maioria de nós, é algo que está em construção. Então, alguns perdoam, mais ou menos, outros não conseguem perdoar, e alguns ainda perdoam de uma forma relativa, né? Não é aquele perdão genuíno, mas já consegue perdoar de acordo com aquilo que já consegue, já entende que é possível, né? Então, eu vejo o perdão dessa forma. Então, a gente compreendeu algumas coisas sobre a humildade, que eu só caiu a ficha essa semana. Humildade, gente, é quando eu me coloco em igualdade com o meu irmão. Quando eu começo a perceber que o outro tem os mesmos direitos que eu. Então, não tem como você não ser humilde e ser caridoso, por exemplo. Por quê? Porque o humilde, por se ver igual, realmente igual, não da boca para fora, nós somos todos iguais. Mas eu só olho para mim, para os meus e o resto que se dane, né? Então, é a igualdade da boca para fora. Mas essa igualdade a gente ainda está construindo, a gente está chegando, né? Raras são as pessoas que realmente vê o outro como igual. Então, essa humildade, esse perdão, são construções, estão em construções, né? O que a gente não pode é dizer, eu não consigo perdoar, né? E não se atentar para o fato de que existem caminhos para eu trabalhar o perdão. Ninguém tá pedindo assim, não, você tem que perdoar e amanhã você tem que perdoar todas as suas ofensas. Não, mas vamos construir esse perdão, vamos entender como ele funciona, vamos nos esforçar para perdoar. Porque qualquer esforço, por mínimo que seja, ele já vai ser benéfico para nós. Nós já vamos colher os benefícios. Então, assim, eu acho que o primeiro passo para o perdão, não sei se é o primeiro passo, as coisas que a gente tem que atender é tentar se colocar no lugar do outro, se ver como o outro. Na questão do perdão, como é que eu vou ver o outro? Eu sou um sujeito que falho, que erro. O outro também erra. Aquela pessoa que me ofendeu, é necessário que eu acolha ela como igual a mim. Eu erro, ela também erra. Então isso aí já vai acalmando o nosso coração. Nós já estamos envolvendo
a pessoa em uma atitude amorosa, e a mim também. Uma das questões do perdão, da dificuldade de perdoar, é porque a pessoa é muito rígida e muito severa, não com o outro, com ela mesma. A pessoa que não consegue perdoar o outro, ela não consegue se perdoar. Ela se martiriza até sem saber pelos erros dela. E se você falar assim pra mim, não, eu me perdoo, tenho dificuldade de perdoar o outro, não é verdade. Não é verdade, porque quando você consegue se perdoar dos seus erros, se acolher, perdoar o outro é só consequência do auto-perdão. Então, muitas vezes eu me martirizo. Eu me martirizo como? Gente, a ciência vem mostrando que muitas síndromes, principalmente as emocionais, ela tem a raiz na falta de perdão, do auto-perdão. Perdoar ou não perdoar o outro é só consequência da forma em que eu me vejo. Por isso que, assim, eu sempre tenho que centrar em mim, me conhecer, saber como eu funciono, saber quais são as minhas emoções, saber o porquê de tudo, olhar para os meus erros e tentar perceber quais foram aqueles que eu não consegui me perdoar e por quê. E tentar me entender que eu sou um ser errante, que eu sou um aprendiz, que eu estou nessa vida para aprender. É normal que eu erre, mas eu posso me esforçar para não errar de novo. E esse processo de me esforçar para não errar de novo, ele também trabalha o auto-perdão, de me entender como uma pessoa que eu não sou perfeita. E eu não tenho que ser perfeita, porque perfeito é Deus. A pessoa perfeccionista, ela está disputando com Deus. Ninguém está pedindo para a gente ser perfeito, só está pedindo para a gente dar atenção para as nossas enfermidades, digamos assim, espirituais, que são as faltas de virtude, como, por exemplo, a falta de perdão, dar uma olhada para ela e tratá-la. Esse momento é tratar, é curar, é desenvolver a virtude do perdão, da humildade. É isso que a vida nos pede nesse momento. E não um passe de mágica, amanhã eu sou a melhor pessoa do mundo, sou bondosa, vou perdoar todo mundo, vou ver todo mundo. Não é assim, porque as coisas não funcionam assim. Tudo que Deus cria, Ele cria semente. Semente para desenvolver, germinar, crescer, frutificar, e tudo tem seu tempo debaixo do sol. O que nós não podemos fazer é ficar quietos. Eu não consigo perdoar, cruzo os braços. Ou ficar, eu quero perdoar, ai, Senhor, me ajuda, eu quero perdoar. E não faço nada para isso. Nenhum trabalho, nenhum exercício. Porque a palavra diz que nós comeremos do pão, do nosso suor. É o pão material, mas é o pão espiritual também. Nós temos trabalho, sabe? Tem uma parte que Deus faz, mas tem uma parte que Ele espera que nós façamos. E nos conhecer melhor, entender como nós funcionamos e cuidar das nossas emoções, isso cabe a nós. Porque nós já temos conhecimento, nós já temos condições, um amadurecimento espiritual relativo para poder me compreender. Então, assim, uma das coisas que eu estava pensando com relação ao perdão é a humildade de compreender que o outro erra, né? Eu erro, o outro erra, ou aqui alguém é perfeito e nunca errou. Entender que, sim, eu mereço o perdão de Deus, mas eu mereço o meu perdão também. E muitas vezes as pessoas, elas não percebem que elas estão se punindo pelos erros dela, às vezes até inconsciente. Mas muitas vezes as doenças emocionais vêm exatamente porque, como eu errei, eu atraio essas doenças para mim. Eu atraio esses problemas de saúde para mim como uma punição. Então, quando você vê uma pessoa com dificuldade, muita dificuldade de perdoar o outro, ela tem primeiro dificuldade de se perdoar. Então, ela atrai para si algumas situações complicadas e difíceis e ela não consegue perdoar o outro. Então, a gente precisa tratar a gente. Me acolher, me perdoar, compreender que eu não estou aqui para ser perfeito, que eu não tenho que acertar tudo. Mas o que eu tenho? Eu tenho trabalho para desenvolver isso, trabalho para acertar cada vez mais. Não é acertar tudo, mas é acertar um pouquinho mais a cada dia. Então, todas essas questões que eu estou falando, elas vão trabalhar o perdão. Mas assim, para eu perdoar, eu tenho que querer. Não só que eu querer, ele fica no nível do desejo. Eu queria tanto perdoar meu pai, mas eu não consigo. Isso é desejo. Isso é desejo. Agora, quando eu falo, não, eu quero perdoar o meu pai, eu preciso perdoar o meu pai, é importante que eu perdoo o meu pai,
Aí eu já estou acionando a vontade. A vontade, ela é geradora de ação. Ela me faz agir e não ficar de braços cruzados no nível do desejo. Por exemplo, eu estou com tanta vontade de comer pudim, é desejo. Quando eu falo, olha, eu vou lá na padaria e vou comprar um pudim pra gente comer, acionou a vontade. É a atitude, é arregaçar as mangas e fazer. E a gente precisa entender, é importante que entendamos que perdão, eu achei tão bonito o dia que eu ouvi um rapaz falando, não é uma flor que se joga, é um jardim que se cultiva. Então o que nós precisamos fazer é cultivar esse jardim do perdão. E o perdão, gente, ele é muito, muito terapêutico para nós. À medida que a gente vai conseguindo perdoar um pouquinho mais, nós recebemos os benefícios. É medicamento para a alma, sabe? Medicamento para a alma. E orar sempre para esse propósito também, sabe? Orar. Porque assim, a oração... Eu estava ouvindo uma coisa muito linda sobre a oração, né? A oração, ela não é palavras. A gente utiliza palavras, mas ela não é a palavra. Quando você para orar sinceramente e com pureza, é uma comunicação espiritual, é uma comunicação de alma. Você emitindo palavras ou não, você está orando de acordo com aquilo que você está sentindo, porque Deus vai ver o nosso sentimento. Então nós podemos falar palavras lindas, maravilhosas de parar o trânsito, mas se eu não tenho sentimento naquilo que eu estou falando, não é oração, é só discurso. E Deus se comunica com os nossos sentimentos. Porque palavras eu posso falar o que eu quiser. Agora, sentimento, o meu sentimento, ele vem de acordo com o meu desejo de mudança, com o meu desejo de gratidão, que seja o que for. Mesmo quando você admira o pôr do sol, é uma oração. Porque é sentimento. Deus se comunica pelo sentimento e não pelas palavras. E eu achei isso muito bonito. Sabe? E quando nós oramos, no nosso dia a dia, não só quando nós oramos, nós temos uma frequência energética, sabe? A gente tem uma frequência energética. Então, se eu estou brava, eu tenho uma frequência energética. Se eu estou ansiosa, eu tenho uma frequência energética. Se eu estou em paz, eu tenho uma frequência energética em volta de mim, que eu não vejo, mas ela existe. E depende dessa frequência minha, eu atraio coisas para mim. Eu atraio coisas para mim. Então, se a minha frequência, quando eu oro, é um momento, quando eu oro sinceramente, é um momento em que eu dou o melhor de mim. É um momento em que eu estou na melhor frequência que eu possa estar. Que eu possa, é individual de cada um, de acordo com o amadurecimento espiritual. Mas é o melhor. Então, quando eu estou fazendo uma oração sincera, eu estou na melhor frequência que eu possa estar. E se eu estou na melhor frequência que eu possa estar, eu estou sintonizando, atraindo para mim, usufruindo de tudo aquilo que é bom, porque eu estou na melhor frequência. Então é onde eu recebo os medicamentos do céu, é onde eu recebo a paz que eu preciso de Deus, o amor, o perdão e tudo aquilo que eu preciso naquele momento, que às vezes eu não tenho nem ideia, eu estou pedindo uma coisa, mas estou recebendo outra, porque só Deus sabe o que realmente eu preciso, né? Então, eu achei muito bonita essa questão da oração mesmo. Então, assim, coloque esse propósito na tua vida, de aprender a perdoar, mas se perdoar primeiro. Porque perdoar o outro vai ser consequência do auto-perdão, tá? Realmente, eu tenho lido sobre isso e eu tenho achado que isso é faz muito sentido. Muito sentido. A pessoa que não consegue perdoar o outro, ela tem muita dificuldade de se perdoar. Talvez ela acha que se perdoa, mas não se perdoa. Não se perdoa, ela se martiriza. Às vezes ela lembra dos erros dela e fala, ai, não quero nem pensar nisso, e deixa pra lá. Mas o inconsciente dela não esquece. Tá? Lá no fundo, isso não esquece. Isso fica gerando coisas. Quando gera alguma coisa, essa falta de perdão, que eu não consigo perdoar o outro. Então, assim, o que eu diria é isso, é trabalhar a humildade, de entender que o outro é igual a mim. Se eu sou humilde, eu vou ver que o outro erra, mas eu também erro. E não existe isso, não, mas o erro dele é diferente do meu. Gente, não existe pecadinho e pecadão. Erro é erro. Não tem erro menor e erro maior. Se você erra, perdoa o erro do outro. Entenda o erro do outro. Às vezes eu não faço aquilo que ele faz, mas eu faço outras coisas que talvez ele não faça. E uma coisa bem legal também
listar, sabe? Que geralmente essa falta de perdão ela acontece mais nos nossos ciclos, mais ou do trabalho, de gente que tá perto de nós, né? Então, assim, tenta listar as coisas boas que essa pessoa faz, aquilo que ela tem de... Não listar, escrever, mas mentalmente, começa a pensar nas coisas boas que ela tem, porque isso faz você envolver ela com carinho, então ao mesmo tempo você vai trabalhando esse auto-perdão também, porque à medida que você vai entendendo que ela tem muitas características boas, ela tem muitas virtudes, você também vai conseguir ver as suas virtudes, aquilo que você já desenvolveu de bom em você. Bom, então eu vou fazer aqui o meu almoço e era isso que eu queria passar pra vocês. Eu espero que faça algum sentido. Beijinhos.